Pessoal, dando seguimento aqui na nossa aula referente a variáveis, eu criei aqui uma pastinha aula 03 para a gente continuar o nosso assunto. Eu prefiro criar um documento novo aqui do zero, um HTML mínimo, digitar o código de novo, para a gente já ir absorvendo melhor o nosso conteúdo, né? Porque se a gente der um Ctrl+C na aula passada e der um Ctrl+V aqui, fica mais fácil, aí a gente acaba não absorvendo melhor o conhecimento, né? Vamos criar aqui um documento mínimo, um index.html. Agora que a gente já sabe criar um HTML mínimo, é só a gente colocar aqui um exclamação. Eu prefiro exclamação porque é mais rápido, né? A gente só digita aqui uma letra e já dá um Enter. Vai aparecer aqui pra gente. Aí a gente vem aqui e coloca o PT BR. Aqui no documento eu vou colocar aula 03. Recapitulando aqui o que a gente viu na aula passada, o nosso script HTML eu costumo colocar aqui antes do fechamento do body. Tá? Eu já mencionei para vocês a questão de quando a nossa página é carregada, se a gente coloca o script aqui em cima, debaixo do title, pode ter uma perca de performance, então eu prefiro fazer aqui embaixo. Claro que o documento de JavaScript a gente não vai fazer no mesmo corpo do HTML, tá? Que isso daqui é tudo HTML. Esse documento aqui é um documento HTML. A gente está fazendo aqui porque estamos começando o nosso estudo, então para facilitar eu estou colocando o código direto no HTML, mas não é assim que a gente vai fazer mais para frente. A gente vai fazer um arquivo separado, tá? Tanto o nosso CSS, a gente vai ver um pouco de CSS também, e os arquivos de JavaScript. Então, esses arquivos aqui eles vão estar em lugares separados, não vai estar direto no HTML. Então, seguindo aqui, na aula passada nós falamos de uma variável A recebe 10. Vou utilizar aqui o mesmo exemplo, tá? Lembrando que a gente pode ou não colocar o ponto e vírgula, né, no final do nosso código, ou deixar sem. Eu vou deixar aqui do jeito que está. Vou passar o mouse aqui em cima da letra A, que é a variável A. Reparem que aparece aqui o tipo da variável. Aparece que é um number. Né? Se a gente passar o mouse aqui em cima, vai aparecer que é um number. Isso daqui vai aparecer só quando a gente passar o mouse aqui em cima. Mas se eu quiser que apareça o tipo da variável no meu documento HTML, eu tenho que dar o comando aqui, ó, document.write, para ele escrever na tela para mim aqui o tipo da minha variável. Para eu mostrar aqui na tela qual o tipo da variável, eu preciso utilizar esse método aqui, ó, typeof. Dentro desse método, eu vou colocar aqui a minha variável, que no caso é a variável A. Tá? Vou colocar um ponto e vírgula aqui só para separar, não é necessário, mas eu vou colocar. Então, o que acontece? O documento write, ele vai escrever na tela. Vai escrever na tela, vai apresentar na tela esse método aqui, o typeof, referente a essa variável, number, que a gente sabe que é um number, né? Agora a gente vai visualizar isso daqui na tela. A gente não pode esquecer de salvar o documento, né? A bolinha branca está aqui em cima, então a gente dá o Ctrl S. E aqui a gente aperta aqui o Open with Live Server para rodar aqui o nosso servidor. Eu vou colocar aqui um do lado do outro, só para a gente visualizar aqui o que está acontecendo. Tá? Vou apertar aqui, ó, Ctrl B para ficar na tela cheia e a gente conseguir visualizar. Tá? Então esse método aqui, ó, typeof, ele vai escrever aqui para mim na tela o tipo da variável, tá? O tipo, não o conteúdo. O conteúdo dela o valor dela aqui é 10, né? A gente sabe que é 10. Eu passei aqui um valor para a variável, valor 10. Se eu quiser visualizar isso daqui na tela também, é só fazer aqui uma concatenação. Para a gente fazer uma concatenação, a gente usa o sinal de mais, depois aqui do nosso código. Como é uma variável, não é uma string, então eu posso colocar aqui só a variável. Então eu só vou colocar aqui, ó, mais a variável. Então quando eu atualizar aqui, ó, vai aparecer aqui, ó, number 10. Tá? Eu coloquei aqui então o tipo da variável, que é uma coisa, e o valor da variável. São coisas distintas. Uma é o tipo, a outra é o valor. Isso daqui está grudadinho. Se eu quiser pular uma linha, eu tenho que fazer uma outra concatenação aqui. Eu tenho que colocar aqui um comando
de HTML para ele pular uma linha, tá? Eu vou fazer aqui um comando HTML para ele pular uma linha, colocar na linha de baixo e não ficar tudo grudado ali. Tá? Eu coloco esse comando aqui entre aspas simples, duplas ou crase. Então, recapitulando aqui, eu pedi para mostrar na tela o tipo da variável que eu criei aqui, né? A variável A. E fiz uma concatenação com a própria variável, tá? Esse A aqui é a própria variável, para aparecer na tela aqui o number, né? O tipo da variável e o valor dela. Para a gente fazer uma concatenação, a gente utiliza o sinal de mais. Tá? A gente vai fazer bastante isso daqui, vai ficar bem fácil de entender. Quando a gente for fazer interpolação, a gente vai falar mais para frente, vai ficar bem mais fácil a gente fazer as concatenações. A gente não vai fazer com um sinalzinho de mais. A gente vai tirar o sinalzinho de mais e vai utilizar a crase. Mas isso daqui a gente vai ver mais para frente. Eu só vou abrir aqui para ficar mais fácil para a gente ver o nosso código. O que acontece aqui? Dessa forma que está aqui, eu coloquei o valor 10 para a variável A. Tudo bem? Só que em um sistema, quando ele estiver pronto, a gente não vai colocar os valores dentro das variáveis, né? Em algumas situações, a gente vai pedir para o usuário colocar esses valores para a gente, né? Dentro de uma variável. E como que a gente faz isso? Eu vou comentar essa linha aqui só para a gente não perder o código. E vou digitar aqui um comando aqui embaixo, ó. Então tem esse comando aqui, ó, prompt. O prompt, ele é uma função, tá? Um método, uma função. A gente vai entender mais para frente como que funcionam as funções, os métodos, procedimentos, que no JavaScript é uma coisa só, tá? A gente fala de funções, procedimentos e métodos, a gente está se referindo a praticamente a mesma coisa. Então, como é um método aqui dentro, uma função, a gente precisa colocar entre parênteses. E aqui dentro do parênteses a gente vai pedir para o usuário digitar um valor. Digite um valor. Então, quando eu atualizar aqui e abrir o meu navegador, vai aparecer essa mensagem aqui, ó. Vai pedir para digitar um valor. Eu vou colocar aqui, ó, o valor de 10. Reparem que não aconteceu nada. Por quê? Porque eu só pedi para o usuário digitar um valor. Eu não passei esse valor para dentro de uma variável. Eu não armazenei esse valor. Então, o que eu preciso fazer aqui? Eu vou colocar aqui, ó, um var. Vou colocar agora o b. Vou colocar uma variável b recebendo o conteúdo do que eu digitar aqui. Pois eu preciso falar para o meu documento, imprimir isso daqui na tela. Eu vou copiar esse código aqui de cima, que aí vai ficar mais fácil da gente entender. No lugar da variável A, eu vou colocar aqui a variável B. Trocar o B aqui e trocar o B aqui. Colocar o ponto e vírgula aqui só para separar o código, para a gente não se perder. Eu vou atualizar aqui e abrir o navegador para a gente digitar um número e ver como que ele vai aparecer. Eu digitei aqui o 10. Reparem que eu digitei um número e ele entendeu isso daqui como se fosse uma string, como se fosse um texto. Só que não é um texto, eu quero que seja um número, né? Um valor, um número. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui no meu prompt, converter o que o meu usuário está digitando para número. Porque se eu passar o mouse aqui em cima do B, ó, ele já entende que é uma string. O comando prompt aqui, a função prompt, ele entende que tudo que eu digitar aqui dentro vai ser uma string. Então eu preciso fazer uma conversão, eu preciso falar para o meu JavaScript que isso daqui é um número. Então eu tenho que colocar aqui, ó, number, e colocar tudo isso daqui, ó, dentro de parênteses. Agora, se eu atualizar aqui, abrir meu navegador e digitar um número, eu vou digitar outro número aqui, ó, 25. Aí ele vai reconhecer que é um number, tá? Porque eu fiz essa conversão. Então, o navegador ele entendia que aqui era uma string. Então, eu fiz essa conversão de string para number. Agora, ele entende que tudo que eu digitar aqui para essa variável b vai ser um número. Tá? Então, dessa forma, eu consigo fazer operações agora matemática utilizando minha variável b. Se eu não tivesse feito uma conversão, não teria como eu somar, por exemplo, a variável a mais a variável b. Agora a gente consegue fazer o nosso primeiro exercício. Eu vou colocar aqui uma variável c
para receber também um outro valor. Eu vou até copiar o código aqui de cima, ó, colocar aqui na variável C, para digitar um outro valor. Então, vou pedir para o usuário aqui digitar um outro valor. Vou colocar aqui, ó, outro valor. Esse outro valor aqui eu vou passar para a variável C. E depois eu vou fazer uma outra variável D aqui para receber o conteúdo da variável B mais o conteúdo da variável C. E vou pedir para mostrar na tela aqui, o document.write, o valor total. Agora eu consigo fazer uma operação matemática utilizando os valores que eu passei dentro do meu prompt. Aqui eu vou pedir para ele apresentar a variável D, que a variável D está recebendo aqui, ó, o valor de B mais o C. Eu vou comentar essa linha aqui para não atrapalhar, e agora a gente vai entender melhor aqui no navegador. Aqui ele está pedindo, ó, digite um valor. Eu vou digitar o valor 10. Agora ele pede de novo, ó, digite um outro valor. Eu vou colocar o valor 30. Quando eu der OK aqui no meu botão, clicar no meu botão OK, ele vai me aparecer o resultado. Então ele deu 40, apareceu aqui 40, soma o valor total, né? Então aqui ele vai pegar o que eu digitei aqui para a variável B, mais o conteúdo que eu digitei para a variável C, dentro dos prompts, e somar aqui e colocar dentro da variável D. Por isso que apareceu ali o número 40. Tá? Só para a gente ir finalizando aqui, eu fiz um comentário aqui, ó. Quando eu coloco duas barras, eu faço um comentário aqui numa linha, tá? Eu fiz um comentário aqui numa linha e fiz um comentário aqui numa linha. Eu vou tirar esses comentários daqui só para a gente ver uma coisa. Se eu quiser comentar o que está aqui em cima, eu preciso colocar barra asterisco e aqui embaixo asterisco barra. Então todo esse código que eu digitei aqui, ele vai ser um comentário. Ou seja, essas informações aqui não vai aparecer no navegador. Isso daqui vai ser um comentário. Tá? Então, isso daqui não vai ser mais o código. Então, para eu comentar mais de uma linha, eu coloco barra asterisco e depois aqui asterisco barra para fechar aonde eu quero, né? A quantidade de linha que eu quiser. Agora, para eu comentar uma linha só, que foi o caso que estava aqui, ó, é só barra barra. O que eu fiz hoje aqui, criando essas variáveis A, B, C e D, né, essas 4 variáveis aqui, depois pedindo para apresentar aqui, é claro que no nosso código a gente não vai colocar uma variável chamada A, variável chamada B, variável chamada C. Tá? Quando a gente fizer o nosso código, a gente tem que colocar o nome de uma variável correspondente ao que a gente está fazendo. Tá? Que nem no caso aqui, ó, a variável D. Essa variável D aqui está pegando a soma do B e do C. Então, no caso aqui, o nome dela deveria ser soma, tá? Soma ali e depois apresentar aqui, soma aqui. Eu estou fazendo dessa forma, colocando esses nomes simples, só para a gente entender, só para a gente começar a entender como que funciona uma variável, tá? Como que funciona, como que declara, como que a gente identifica o tipo dela. Os nomes das variáveis têm que ser correspondentes, tá? A gente não vai colocar variável A, B e C, até porque quando a gente tiver o nosso código pronto, a nossa aplicação pronta, se a gente colocar só variável A, como é que a gente vai saber de onde que refere essa variável, tá? Então, os nomes das variáveis têm que ser correspondentes ao que ela está propondo, né? Tudo bem? Na próxima aula a gente vai fazer um exercício referente ao que a gente viu até agora. Tá? Pessoal, exercício é importante. Não é só teoria que a gente tem que ver. Se a gente não praticar, não exercitar, não compreender o que o exercício pede, a gente não vai conseguir desenvolver o nosso código. Então, na próxima aula, a gente vai fazer um exercício específico sobre isso daqui. Vai ser bem mais elaborado do que essa explicação aqui. A gente vai fazer o exercício, colocar o nome das variáveis correspondentes para deixá-la direitinho, funcionando de uma maneira que a gente consiga entender. Então, eu vejo vocês na próxima aula.